para muito empreendedor, gerenciar pessoas parece uma obrigação, né? Quase um centro de custos no fim do mês. E se eu dissesse que essa é, na verdade, a maior alavanca estratégica de um negócio? Olha, nos próximos minutos, a gente vai desmontar essa ideia. Vamos transformar a gestão da sua equipe num verdadeiro motor de resultados. Resultados reais e sustentáveis. Preparado? Então vamos lá. Tudo, absolutamente tudo começa com essa pergunta. A forma como se responde a ela define cada decisão que vai ser tomada no negócio. Se a resposta for custo, o caminho natural é o do controle, da minimização de despesas. Agora, se a resposta for investimento estratégico, aí se abre uma avenida de crescimento, de inovação e de vantagem competitiva real. E aqui está a diferença, na prática. A gestão que eu chamo de operacional é a que cuida das obrigações. Contratar, pagar a folha, demitir. É o básico, o feijão com arroz. E isso não gera crescimento. A gestão estratégica, por outro lado, é a que constrói o futuro. É ela que alinha os talentos e as competências de cada um diretamente com os objetivos do negócio. É o que transforma a equipe no motivo pelo qual o cliente escolhe a sua empresa e não a do concorrente. Em gestão tem uma máxima que é sagrada: o que não se mede não se gerencia, e o que não se gerencia simplesmente não melhora. Então a gente precisa de uma bússola. Esses indicadores-chave, eles não são burocracia, de jeito nenhum. Pense neles como o painel de controle do seu negócio. São eles que vão guiar as decisões estratégicas que precisam ser tomadas todo santo dia para manter o rumo certo. E o primeiro indicador dessa nossa bússola é o turnover, ou a famosa rotatividade. Ele mede a velocidade com que as pessoas entram e saem da empresa. Mas olha, ele é muito mais do que um número, ele é um termômetro. Um turnover alto é como se fosse uma febre, sabe? É um sintoma de que algo mais profundo está errado. Pode ser a liderança, a cultura ou até a falta de perspectiva de crescimento para as pessoas. E veja bem, o turnover não é só uma métrica interna, ele é uma métrica competitiva. O objetivo não é zerar a rotatividade. Um pouquinho de renovação é até saudável, traz ideias novas. O problema de verdade aparece quando a taxa de saída da sua empresa é muito maior que a média do seu setor. Isso significa, na prática, que se está perdendo talentos para concorrência e gastando uma fortuna para treinar gente nova o tempo todo. Então, a pergunta que o empreendedor precisa se fazer é: qual história esse número de turnover está contando sobre o meu negócio? Ele revela uma liderança que não inspira? Salários que não competem com o mercado? Ou talvez um ambiente de trabalho que simplesmente esgota as pessoas? Investigar a fundo esse número é o primeiro passo para um diagnóstico preciso. O segundo indicador vital é a produtividade. E vamos ser claros aqui, o foco não é fazer as pessoas trabalharem mais horas, mas sim de forma mais inteligente. Produtividade é a ponte que conecta o esforço da equipe com o resultado financeiro, seja em vendas por vendedor, projetos entregues por time ou clientes atendidos por hora. É a medida real da eficiência da operação. E aqui vai um insight de quem já viu de tudo nesse mercado. Quando a produtividade cai, o instinto de culpar a equipe é quase sempre um erro de diagnóstico. A causa raiz, na maioria das vezes, está na estrutura que a empresa oferece. Pensa comigo, papéis e responsabilidades confusos, uma liderança que não dá uma direção clara, ou processos internos que mais atrapalham do que ajudam. Ok, com os números nos dando um diagnóstico, a gente passa agora para o motor que impulsiona esses resultados, as pessoas. E o componente mais crítico de todos é a liderança. Especialmente aquela que é formada dentro de casa, sabe? Aquela que entende a cultura e os desafios do seu negócio na pele. Um líder de verdade, o tipo de gestor que um negócio em crescimento precisa, domina essas três áreas aqui. A competência técnica é o saber o quê. A comportamental é o saber como, a forma como ele engaja, comunica, inspira. E a estratégica é o saber por quê, conectando o trabalho do dia a dia à visão de futuro da empresa. A missão do dono do negócio é identificar e desenvolver gente que demonstre potencial nessas três frentes. Essa frase é um resumo perfeito do mercado. E ela não vale só para contratação, não. É ainda mais crítica na hora de promover alguém. Promover o melhor técnico a líder sem avaliar as competências de comunicação e gestão de pessoas é a receita clássica para perder um excelente especialista e ganhar um péssimo gerente. Muitos gestores fogem do feedback com medo do confronto. É preciso virar essa chave. Feedback não é briga, gente, é alinhamento. É a ferramenta de desenvolvimento mais potente, mais rápida e mais barata que existe. É como se fosse a academia, onde os futuros líderes são treinados e aperfeiçoados. E para que o feedback seja essa ferramenta, ele precisa de método. Pense num gerente que sempre atrasa os relatórios. Em vez de um vago precisa se organizar melhor, um feedback construtivo seria:
Fulano, notei que nos últimos 3 meses o relatório de vendas foi entregue com 2 dias de atraso. Isso impacta diretamente a nossa reunião de estratégia. O que podemos fazer juntos para garantir que ele chegue no prazo na próxima vez? É factual, mostra o impacto e busca solução. É totalmente diferente. Bom, já entendemos a mentalidade, já vimos as ferramentas. Mas a pergunta de $1 milhão é: por onde começar amanhã? De forma prática, sem desculpas. Esta parte final é um guia de ação imediata, um primeiro passo para qualquer empreendedor que decidiu levar a gestão de pessoas a sério de verdade. O processo é bem direto. Primeiro, identifique as dores. Onde estão os maiores conflitos? Qual área tem a menor produtividade? Segundo, escolha 2 ou 3 indicadores para monitorar, como turnover e produtividade por equipe. E terceiro, mapeie as competências que são absolutamente essenciais para as funções-chave do seu negócio. Essa clareza inicial é o mapa que vai guiar todas as próximas ações. E para encerrar, fica esta reflexão. Toda estratégia, todo plano de crescimento, todo produto inovador depende, no final do dia, da capacidade das pessoas que o executam. Investir no desenvolvimento e na gestão da equipe não é uma opção, é o único caminho para o crescimento sustentável. A pergunta que eu deixo é: qual será o seu primeiro passo amanhã para fortalecer as pessoas que sustentam o seu negócio?